Fala pessoal, hoje vamos tratar das principais decisões dos nossos tribunais superiores no primeiro semestre de 2023 no âmbito do direito administrativo. Então, vou pontuar aqui as 5 decisões que eu julgo mais relevantes. Antes, pessoal, é importante a gente sempre ressaltar que a jurisprudência vem sendo cada vez mais cobrada nas provas, principalmente ali os temas consolidados no âmbito dos tribunais superiores. Então, nós devemos sempre ter atenção com as súmulas, as teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e os julgados em repetitivo do STJ, pois essas ferramentas consolidam a jurisprudência dos tribunais. E o examinador, na hora de fazer a questão, ele prefere essas ferramentas justamente para evitar uma possível anulação das questões. Então, é óbvio que também nós devemos analisar ali as decisões, todas as decisões veiculadas por meio de informativos, mas os examinadores tendem a cobrar mais essas questões que já estão sedimentadas, pacificadas na jurisprudência, sobretudo em provas objetivas, para se evitar aqui anulações. Então, a primeira decisão que eu gostaria de ressaltar foi veiculada no informativo 1091, aqui do Supremo Tribunal Federal, julgada em 25 de 4 de 2023. Veja que aqui foi fixada uma tese de repercussão geral, tema 1054, então é muito importante. A tese fixada foi a seguinte: o Conselho Federal e os conselhos seccionais da OAB não estão obrigadas a prestar contas ao TCU nem a qualquer outra entidade externa. Aqui tratava-se de uma demanda aqui do MPF para que a OAB prestasse as suas contas do Conselho Federal perante o TCU. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há essa obrigatoriedade por inexistir previsão legal nesse sentido. Aqui é sempre importante ressaltar que os conselhos de fiscalização profissional possuem natureza jurídica de autarquias federais. Então aqui, a título de exemplo, o CREA, o CRM, o COREM, o CRO são autarquias federais e prestam aqui as suas contas ao TCU. Contudo, há bastante tempo já o nosso STF vem entendendo que a OAB é uma entidade totalmente sui generis. Não se trata aqui de uma entidade da administração indireta. Na verdade, aqui, segundo o Supremo, é um serviço público independente, uma categoria ímpar, aqui nas palavras do Supremo Tribunal Federal. Então, esse julgado aqui desde o ano de 2006, e aqui, novamente, a tese fixada: o Conselho Federal e os conselhos seccionais não estão obrigados a prestar contas perante o Tribunal de Contas da União, nem a qualquer outra entidade externa. Então, gravem aqui a tese, que com certeza será alvo de cobrança nas próximas provas. Agora, vamos passar aqui a um tema que foi julgado pelo STF nesse ano, e o que eu acho muito importante é que ele trouxe novamente à tona uma tese de repercussão geral que foi veiculada no ano de 2018. Eu até acho que foi pouco explorada nas provas, tendo em vista a sua importância. Então, aqui, primeiro, vamos analisar o artigo 37, inciso 5º da nossa Constituição Federal, que prevê que as funções de confiança, que são exercidas exclusivamente por servidores efetivos, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E no ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ADO em relação a esse trecho específico, a essa necessidade de preenchimento desses servidores. Nos cargos em comissão, o percentual mínimo desses servidores deveriam ser servidores efetivos, aqueles que fossem ocupar um cargo em comissão. Haveria a necessidade de um percentual mínimo previsto em lei. E segundo o Supremo Tribunal Federal, esse mandamento constitucional, aqui trata-se de uma norma de eficácia contida, e aqui ele reconheceu que não haveria, nesse caso, não haveria uma omissão por parte do presidente ou do Congresso Nacional, tendo em vista que esses percentuais mínimos eles devem ser editados por leis de cada ente. Então não há necessidade aqui de uma emissão de uma norma nacional, uma norma de caráter nacional. Então, o que eu queria ressaltar para vocês foi aqui a tese de repercussão geral veiculada aqui no julgamento do RE 1004/1210. Mas dizendo, 104/1210 aqui é uma tese de 2018, que nem eu falei anteriormente, uma tese que foi pouco explorada nas provas de concurso e que eu tenho certeza que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, agora no informativo 1091, ele reacendeu essa temática que pode ser alvo de cobrança nas próximas provas. Então vamos ver aqui as teses fixadas.
pelo STF. Em primeiro lugar, a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Segunda tese, tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. Terceira tese, esse número de cargos comissionados deve guardar relação de proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos. E em relação agora à última tese, essas atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que o instituir. Então, a primeira tese aqui, a letra A, ela já até foi abordada nas provas, em relação a essa necessidade de exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando aqui a meras atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. A própria Constituição assim prevê. Mas devemos analisar as outras teses, porque com certeza essa decisão do STF agora, em 2023, pode reacender aqui essa tese para que seja cobrada nas próximas provas. Então, aqui, tese de repercussão geral, também bastante importante na nossa prova. Agora vamos passar a uma importantíssima decisão sobre o tema da responsabilidade civil do Estado. Esse tema, com certeza, é um dos temas prediletos das bancas na área do direito administrativo. Então, a situação fática é a seguinte: uma pessoa que foi baleada durante ali um confronto entre policiais e criminosos. Então, aqui se perquiriu a necessidade dessa pessoa que foi baleada, dela ter ou não a necessidade de comprovar que essa bala teria partido dos policiais militares. Então, vamos ver aqui o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Se uma pessoa é atingida por bala perdida durante confronto entre policiais e criminosos, o Estado deverá ser condenado a indenizar, mesmo que a parte autora não consiga provar que a bala partiu dos policiais. Então, o Estado, eventualmente, ele pode provar essa causa de exclusividade causal, mas há uma presunção aqui nesse caso de que ali haveria a responsabilidade civil do Estado nesses casos. Então, informativo 1089. No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido. Então, nós vemos que nessas situações, nesses casos de incursão, no caso em que há uma incursão policial, o Estado vai ser aqui condenado a indenizar quando ficar comprovado que houve um confronto armado entre os agentes e os criminosos, é a chamada ação, a lesão ou a morte do cidadão, o resultado, que é o dano, e que esse resultado ele foi causado por um disparo de arma de fogo. Então, o nexo causal ele se configura por essa mera condição ali da vítima ser atingida por meio de um disparo de arma de fogo. Veja que não há a necessidade de que a pessoa que foi baleada comprove que nesses casos a bala teria partido dos policiais militares. Aqui é uma presunção de responsabilidade civil do Estado, uma responsabilidade civil, conforme sabemos, de índole objetiva, que dispensa aqui a análise do elemento anímico. Basta que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo causal. E aqui cabe a excludente responsabilidade do Estado, caso ele comprove eventualmente que aquela projétil tenha partido dos bandidos, dos criminosos. Então, importante decisão sobre o tema da responsabilidade civil do Estado, que com certeza vai ser alvo de cobrança nas próximas provas. Gravem aqui, informativo 1089 do Supremo Tribunal Federal, aqui também, gostando aqui sempre de ressaltar, a nossa fonte aqui primordial no âmbito da jurisprudência, que é o site do Dizer Direito, com certeza o melhor site para se estudar jurisprudência no nosso Brasil, aqui do grande professor Márcio, né? Um professor que ajudou e continua ajudando todos os concurseiros por esse Brasil. Próximo item que eu gostaria de tratar com vocês, a próxima decisão, veiculada aqui pelo STJ no informativo 769, diz respeito à retroatividade da lei penal benéfica, a retroatividade da lei benéfica ao direito sancionatório. O direito sancionatório, conforme sabemos, ele é estudado no âmbito do direito administrativo. E segundo o STJ, o artigo 5º da nossa Constituição Federal, seu inciso 40, que prevê a possibilidade da retroatividade da lei penal mais benéfica,
também se aplica ao direito sancionatório. Ora, segundo o STJ, se é possível aplicar retroativamente uma lei penal mais benéfica, também seria possível aplicar, nesse caso, uma lei administrativa sancionatória, né? Se a lei, que é mais grave, uma lei penal mais grave, ela pode retroagir, a lei aqui de caráter administrativo, de caráter sancionatório, também poderia retroagir. Então, gravem isso aqui, é possível sim a aplicação da lei mais benéfica para o direito sancionatório. E aqui é importante ressaltar o seguinte: nós devemos, obviamente, gravar aqui esse entendimento, mas ter um pouco de cuidado em relação à lei de improbidade administrativa. Por quê? Porque em relação à lei de improbidade, o STF, ele, por meio de uma tese de repercussão geral, fixou de fato essa retroatividade, mas estabeleceu um marco. E também aqui é importante ressaltar que, novamente, a gente vai abordar aqui o tema, mas o STJ, no informativo 776, agora do ano 2023, ele fez menção novamente a esse tema de repercussão geral, o tema 1199 do STF, que conferiu uma interpretação restritiva a essa aplicação retroativa da nova lei de improbidade. Então, atingiria aqui os atos impróprios culposos não transitados em julgado. Então, primeira coisa, gravamos aqui a tese do STJ da possibilidade de aplicação retroativa da lei benéfica ao direito administrativo sancionador, mas caso a questão fale especificamente da lei de improbidade, nós devemos nos lembrar aqui da tese de repercussão geral, o tema 1199 do Supremo Tribunal Federal. Conforme sabemos, a nova lei de improbidade extinguiu a modalidade culposa. Agora, nós somente temos atos de improbidade a título culposo. E se discutiu bastante em relação à retroatividade dessa extinção dos atos culposos. Se abarcaria todas aquelas condutas culposas que fossem cometidas anteriormente, ou saberia algum marco. E segundo o Supremo Tribunal Federal, aqui em decisão, melhor dizendo, na tese de repercussão geral, formulada aqui no ano de 2022, essa nova lei de improbidade, ela aplica-se aos atos de improbidade culposos, porém, os atos sem condenação transitada em julgado. Então, é possível a aplicação retroativa, mas desde que o ato não tenha transitado em julgado para que haja aqui a extinção do processo. Agora, se aquele ato culposo de improbidade, se já há decisão transitada em julgado, aqui é possível sim a aplicação das penalidades normalmente. Então, houve aplicação retroativa sim, mas desde que aqui o processo não tenha transitado em julgado. Veja-se aqui que estabeleceu aqui um marco. Vamos ler aqui as demais teses fixadas, porque também são bastante importantes. Então, a primeira tese: é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva, ou seja, o dolo, para que configure-se o ato de improbidade, extinguindo-se aqui a modalidade culposa. Então, aqui a segunda tese: a norma benéfica, a revogação da modalidade culposa é irretroativa em virtude do artigo 5º, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada. A terceira tese, nós acabamos de ler, em que apenas retroage caso não haja aqui o trânsito julgado. Veja aqui que a redação do item 2 ficou um pouco confusa com o item 3, né? Parece que é retroativa, mas o item 3 fala que é retroativa. Então, grave o seguinte: a revogação da modalidade culposa retroage até o trânsito julgado. Se já tiver transitado julgado aquele processo, não haverá aqui a extinção posterior. E a tese 4 fala a respeito do marco prescricional. A nova lei de improbidade também modificou os prazos prescricionais. Aumentou o prazo para 8 anos, mas aqui instituiu a chamada prescrição intercorrente em 4 anos. E segundo o STJ, segundo o STF, esse novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei. Então, apenas cuidado. Julgado do STJ agora em 2023. A retroatividade da lei penal benéfica também se aplica ao direito sancionatório. Perfeito. Caso venha assim na sua questão, marque correto. Mas devemos ter cuidado em relação à lei de improbidade administrativa, justamente por causa desse marco que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal, o marco do trânsito julgado. A revogação dos tipos culposos, ele não abarca as condutas que já foram transitadas em julgado, já foram aqui alvo do trânsito julgado da sentença. Então, apenas esse cuidado, apesar de ser uma decisão aqui de 2022, do final de 2022, também aqui é importante ressaltar para fazer essa pequena diferenciação. E por fim, chegamos aqui à última decisão veiculada no informativo 764 do STJ. Vamos lá. A conduta de filmar por meio de câmera escondida alunas, servidoras e funcionárias terceirizadas caracteriza a infração de conduta escandalosa prevista no artigo 132, inciso 5º da Lei 8.112.
o que atrai a pena de demissão do servidor público. E aqui também é importante ressaltar a súmula 650 do STJ, uma súmula relativamente recente, veiculada no ano de 2021, que prevê que a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade. Então, caso o agente ele pratique uma conduta que esteja capitulada no artigo 132 da 8.112, que é o tipo que prevê aqui a pena de demissão para aquelas condutas, não haverá discricionariedade. Trata-se de um ato vinculado. Então, se o servidor pratica uma conduta prevista na Lei 8.112 como passivo de demissão, o servidor deverá ser demitido. Não há discricionariedade por parte da administração pública. Nesse caso concreto aqui, houve aqui um servidor que, por meio de uma câmera escondida que ele colocava embaixo de sua mesa, acabava filmando as partes íntimas ali de seus colegas de trabalho. E, segundo a STJ, que ele fez uma diferenciação em relação à incontinência pública e a conduta escandalosa, né? Ambas estão previstas no artigo 132, inciso 5º da 8.112. Segundo o STJ, a incontinência pública não se confunde com a conduta escandalosa. Então, a incontinência pública é um comportamento de natureza grave, título como indecente, mas que ocorre em público. Já a conduta escandalosa, ela pode ocorrer de forma pública ou às ocultas, reservadamente. Então, nesses casos específicos, segundo o STJ, há aplicação da conduta escandalosa e aplica-se a pena de demissão ao servidor público. Veja aqui que, segundo a súmula 650 do STJ, não há margem de discricionariedade por parte da administração pública. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado aqui da revisão. Bons estudos. Fiquem com Deus.